Gente, agora a gente vai falar sobre o reino protista. Atualmente, esse reino é chamado de protoctista, que é o termo mais atual, tá? Quem vai estar dentro desse reino? Os protozoários e as algas. E a gente vai falar das características de cada um no decorrer dessa aula. Aí, gente, nessa aula aí a gente vai ver que o reino protista ou protoctista ele é constituído por um grupo de mais de 50 mil espécies, tá? São seres unicelulares e eucarióticos. O que significa isso? Unicelular possui uma única célula. Eucariótico, estão lembrados a diferença entre eucariótico e procarionte? Eucariontes são aqueles que possuem uma membrana nuclear, tem uma carioteca, né? Então, isso é uma das características do reino protista ou protoctista, como estiver no livro de vocês. As características gerais dos protozoários, eles são eucariontes, tá? Possui o que? Uma membrana nuclear separando o material genético do núcleo. São núcleos, são unicelulares, podem ser de vida livre ou parasitas, podem provocar doença ao ser humano. O que acontece? São heterotrófos, isso é, não produzem seu próprio alimento, com exceção das euglenas, que são autotróficos. O que é a euglena? Um tipo de alga, tá? Que vai produzir o seu próprio alimento. Falando nisso, todas as algas agora estão no grupo dos protozoários, tá? E o que acontece? Então, as algas, por sua vez, elas vão o quê? Produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Lembrando, gente, que em biologia tudo está ligado uma coisa na outra. Então, a gente não pode deixar solto, tá? São exemplos de protozoários nesse grupo. As amebas, as euglenas, o paramércio, cada um com a sua característica, com o tipo de locomoção, por isso que nomes diferentes, tá? Porque eles vão ter locomoções, o tipo de locomoção vai ser alternado entre eles, dependendo do tipo que a gente estiver estudando. Característica aí dos protozoários, eles vivem em lugares úmidos, tá? No mar, na água doce, no solo. Geralmente são de vida livre, mas quando eles são parasitas, eles podem nos causar doenças, tá? E o que acontece? Vai depender daquele protozoário que vai estar nos atacando. Não só nós, seres humanos, mas também os animais, eles podem causar algum tipo de doença, tá? E o que acontece? Voltando, como eles são a maioria de vida livre, tá? Eles vão estar normalmente voltando de água doce a água salgada ou local úmido, tá? No solo, em lugares úmidos, tá? Outra coisa, eles podem ser parasitas. E quando eles são parasitas, eles estão dentro de um hospedeiro sugando, né? Sugando aquilo que vai ser para a vida dele, do hospedeiro, para a sobrevivência, tá? Ok? O que acontece? Um pouquinho sobre o tipo de parasitas, algumas doenças, gente, que mais mata no mundo é uma doença parasitária, que a gente não vai chegar no contexto agora, tá? O que acontece? Os protozoários, eles vão ter tipos de locomoção, estrutura de locomoção, que são os pseudópodos, significa o quê? Falsos pés. Aí dentro desse grupo dos pseudópodos, nós vamos ter os risópodos e os sacordinos, tá? Que vai diferenciar a questão desses falsos pés, de alongamento, tá? Depois nós vamos ter os cílios, que vai estar dentro desse grupo, os paramércio. E o que acontece? Nós vamos ter também os que fazem parte do movimento, né, de flagelo. Eles vão ser também, alguns vão ser flagelados, tá? Ok? Dentro dessa classificação do grupo de locomoção, voltando, vai ter os risópodes, os ciliados,
os flagelados, os esporozoários, tá? Dentro do tipo de classificação do tipo de locomoção, ok? Então, voltando, os risópodes, que é o que acontece, que está dentro do grupo dos pseudópodes, ciliados, com os cílios, flagelados, tem flagelo, esporozoários. O que acontece? Eles vão ter formas de locomoção, eles não vão ter uma questão específica como os outros, ok? Beleza? Podemos continuar? Ainda, gente, falando sobre as formas de locomoção, nós vamos ter os esporozoários, que eu acho que eu não falei no slide anterior, eles são apicomplexos. Significa o quê? Porque eles são sem estrutura de locomoção. Dentro do grupo ainda dos protozoários, tá? Ele vai estar os foramíferos, tá? E os actinodópoda, que vão usar os pseudópodes, tá? Que são o quê? Pseudópodos, voltando diferente dos risópodes, tá? Por isso que eles estão diferentes, tá? Por isso que não tá no grupo dos risópodes, tá? São nomes difíceis, eu sei, mas a gente precisa ficar, gente, principalmente com a ideia, tá? Que existem formas que esses protozoários ou protoctista vão se locomover. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Gente, nesse slide aí, eu coloquei aí algumas doenças que são causadas por protozoários. Como exemplo, a gente tem uma ideia, tá? Vai estar aí dentro desse grupo a malária, a doença de Chagas, a giardia ou giardíase, a toxoplasmose, a leishmaniose e a tricomoniase, entre outros. São vários. Cada um com seu, vamos dizer, aquele que vai transmitir diferente, tá? E vai atacar formas diferentes de contaminar as pessoas, ok? Uma coisa que eu havia esquecido de falar sobre a reprodução desses protozoários ou protoctista. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A gente já sabe a diferença entre esses dois. Mas seguindo aí, a gente vai falar agora sobre as algas unicelulares. Se a unicelular ela é composta de uma única célula. Qual a importância dela, gente? Elas vão ter uma produção, na produção do oxigênio. Fazendo como é que ela produz esse oxigênio? Através da fotossíntese. Porque essas algas compondo a questão da fotossíntese, elaborando, né, produzindo esse oxigênio, ela vai auxiliar na vida aeróbica do planeta, auxiliando aí, tá? Elas estão presentes geralmente nos ambientes aquáticos, tá? Como vocês veem no slide que está escrito, aí vocês fazem a anotação do que vocês acharem importantes aí para esse segmento. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as algas. Aí no slide eu coloquei para vocês algas unicelulares. Eu vou colocar para vocês as principais características das algas que estão dentro do grupo dos protoctista, tá? E o que acontece? As características gerais, elas são eucariontes, fotossintetizantes, tá? A gente já falou sobre isso. Elas são eucariontes por causa da carioteca, fotossintetizante através da fotossíntese, tá? São os maiores produtores de oxigênio que existe, tá? Existe uma grande diversidade entre elas, que elas são unicelulares e podem ser multicelulares. Por que agora isso? Porque as algas agora, elas estão especificamente agora todas elas dentro do grupo, o grupo dos protozoários, dos protocistas, tá? Elas não dependem elas se nutrem através da fotossíntese, tá? O que acontece? Elas estão presentes aonde? Em rios, lagos, mares e assim sucessivamente. Gente,
Os mares, eles são divididos em partes, em profundidade, tá? Então, nós vamos ter elas que vão estar na zona planctônica e as outras vão estar dentro da zona bentônica, que vai pegar a maior profundidade, tá? Que elas vão ser bem compridas, tá? O que acontece? As algas, elas também podem ser classificadas conforme o seu pigmento, tá? Que o que acontece? Todas elas vai ter a cor verde, mas vai se expressar a questão que vão ter a clorofila, a xantofila e o que acontece? Nós vamos ter os carotenos, tá? Que vai fazer a diferença entre elas. Tanto é que a gente vai ter as algas vermelhas, as pardas e assim sucessivamente, tá? Bom, qual a importância das algas? Ela vai estar presente dentro da alimentação nossa, tá? Quem gosta de sushi, aí aquela membrana que tá, vai fazer ali, segurar o arrozinho que tá ali no meio, tá? Na indústria, nos espessantes, vai estar presente no agar-agar, que vai produzir a gelatina. E vai estar presente na questão da indústria de produtos de beleza e assim vai. Gente, hoje nós vamos ficar por aqui, encerrando essa aula. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí para mim o que não ficou claro, ok? Anotem o que vocês acharem importante no caderno de vocês, de todos esses slides, ok? Valeu, gente, até a próxima.